saudar a todos com a paz do Senhor. Uma alegria para nós estarmos aqui para estudarmos a Palavra de Deus. Vamos hoje estudar a lição da Escola Bíblica de número 12, que tem o seu título Jesus, o Homem Perfeito. Nosso texto áureo diz o seguinte: E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Lucas capítulo 2, versículo 52. A nossa verdade prática diz o seguinte: verdadeiro homem e verdadeiro Deus. O Senhor Jesus Cristo é igual ao Pai e semelhante a nós. Sua divindade e humanidade não são aparentes, são reais, perfeitas e plenas. A nossa leitura bíblica em classe nós encontramos no livro de Lucas, capítulo 2, versículo 40 ao 52. Crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, foram caminho de um dia, e então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. E não o tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam muito se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Logo que seus pais ouviram, ficaram maravilhados. E sua mãe lhe disse: Filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura. Ele lhes respondeu: Por que me procuráveis? Não sabíeis que me cumpria estar na casa de meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhes dissera. E desceu com eles para Nazaré. E era-lhes submisso. Sua mãe, porém, guardava todas estas coisas no coração. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. O nosso ponto central da lição da Escola Bíblica de hoje diz: o Senhor Jesus Cristo é verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Nós estamos agora com a nossa introdução e nessa lição nós enfocaremos sobre a encarnação do Filho de Deus como o Filho do Homem. Também apresentaremos o Senhor Jesus Cristo como o ser humano perfeito, sendo que a sua humanidade era real. Também a Bíblia ensina tanto a divindade como a humanidade de Cristo. E isso nós estaremos estudando. E também falaremos um pouco sobre as duas naturezas de Cristo que eram perfeitamente e harmônicas. Elas eram, assim, perfeitíssimas e harmônicas. Nós vamos ao nosso primeiro ponto, primeiro tópico da nossa lição, que é Jesus, verdadeiro Deus. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vamos encontrar o Senhor Jesus como o unigênito de Deus. Não somente ele era eterno, como também ele é o Pai da eternidade. Se você olhar para o texto bíblico de Isaías capítulo 9 e versículo de número 6, você encontrará esta realidade, dizendo que o Senhor Jesus, ele é o Pai da eternidade. E assim, nós vemos a confirmação textual, bíblica, deste fato e desse atributo do Senhor, como sendo eterno. Então, Jesus, o verdadeiro Deus, sua eternidade com o Pai. Antes de sua encarnação, ele estava no Pai. E no Pai, ele criou todas as coisas.
Se nós olharmos e lermos João capítulo 1, versículo 3, nós vamos encontrar texto bíblico dizendo que no princípio todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Nós vamos ver também a Bíblia Sagrada dizer que Jesus Cristo é a fonte da vida. Em João, capítulo 1 e versículo de número 4, nós encontramos essa realidade. Olha só, o texto vai dizer que nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Então nós encontramos essa verdade na pessoa de Jesus Cristo sendo a fonte da vida. Também nós vamos ver que ele tinha vida em si mesmo. O texto bíblico que nós encontramos essa verdade está em João, capítulo 5, versículo 26. E o texto bíblico diz assim: pois, da mesma forma como o Pai tem vida em si mesmo, ele concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Então, Jesus Cristo, ele é a fonte da vida. Nós vamos agora para a sequência que nós temos aqui. Sendo Deus, ele é alguns atributos do Senhor. Entre eles estão os atributos comunicáveis e os incomunicáveis. Os atributos comunicáveis falam sobre o amor de Deus que passou a nós também. Esse sentimento nós também temos, nós amamos as pessoas. Um outro sentimento é a compaixão, outro sentimento que nós podemos encontrar no homem são tantas outras, entre moralidade, desejo de estar perto de Deus. Mas os atributos incomunicáveis de Deus vão mostrar na pessoa de Jesus Cristo que ele é Deus e que ele é divino. Olha só, um deles é a imutabilidade. Jesus é imutável. Se nós olharmos para o texto bíblico, nós vamos encontrar em Hebreus o texto dizendo, em Hebreus capítulo 13 e versículo 8, Jesus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Ele está dizendo que Jesus é o mesmo ontem, hoje e também eternamente, para sempre. Ele é imutável, ele é o Senhor Jesus. Então, é um atributo de imutabilidade. Também o segundo atributo que nós encontramos é a onipresença. Ele é onipresente. O Senhor Jesus é onipresente. Então, nós vamos ver o texto bíblico de Mateus, capítulo 28, versículo de número 20. Você vai ver e perceber o texto dizendo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. O Senhor Jesus, ele está em todo local. Ele está presente em todos os lugares. Isso é a onipresença do Senhor Jesus. Mais um dos atributos do Senhor é a onisciência. Ele é onisciente. E a Bíblia Sagrada nos mostra em Lucas capítulo 9, versículo 4. Conhecendo Jesus seus pensamentos, disse-lhes, por que vós pensais maldosamente em seus corações? A onisciência fala sobre o Senhor saber todas as coisas. Ele conhecia até mesmo o pensamento dos fariseus que estavam próximos a ele. E ele expôs nesse texto bíblico em Mateus capítulo 9, que Jesus, conhecendo os seus pensamentos, falou com eles. Então, ele é onisciente. Então, sendo Deus, o Senhor Jesus tem esse atributo divino. Também, a sua onipotência não pode ser ignorada. Onipotência fala de ter todo o poder. E nós vamos encontrar em Mateus capítulo 28, versículo 18, dizendo assim, então Jesus, aproximando-se deles, disse, foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra, ou foi-me dado todo o poder no céu e na terra, falando sobre a onipotência de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós vamos ao terceiro tópico, que vai falar o ponto, que é o título, esvaziou-se de sua glória, mas não de sua divindade.
Olha só, em Filipenses capítulo 2, versículo 5 até o 11, tem uma exposição muito linda da posição de que o Senhor, ele, na sua encarnação, no ventre de Maria, o Filho de Deus não se esvaziou da sua divindade, mas sim da sua glória. Filipenses 2, 5 ao 11, vai falar da kenosis, do esvaziamento de Jesus, sendo que ele esvaziou-se de sua glória divina, mas não deixou de ser divino. Então, nós vamos encontrar o texto que diz assim, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Nós vamos observar esse texto bíblico e encontrar o Senhor Jesus mostrando que ele estava em sua glória, mas ele deixou a sua glória, mas não deixou a sua divindade. Ele deixou a glória que ele tinha com o Pai e veio à terra, e veio para habitar entre os homens, tornando-se homem. Mas ele em nenhum momento deixou de ser divino, não deixou de ser Deus. Então nós vamos vendo essa verdade e essa realidade de que o Senhor Jesus, ele deixou a sua glória, mas não deixou de ser Deus, ao encarnar, ao vir à face da terra. Então, nós vamos vendo também a oração sacerdotal de Jesus, relatada em João capítulo 17, ele faz uma oração maravilhosa. E se nós observarmos, olha só, em sua oração sacerdotal, ele reivindica junto ao Pai o quê? Não a sua divindade, mas ele reivindica a sua glória. Ele, olha só, tem o texto bíblico de João 17,5, que diz assim, e agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Então, ele não está reivindicando a sua divindade, porque ele continuava sendo divino, mas ele estava reivindicando a glória que desde a mais remota eternidade ele desfrutara no perfeitíssimo e infinito círculo da Santíssima Trindade. Então ele estava na glória, deixou a sua glória, veio à face da terra, tornou-se homem, mas não deixou de ser Deus. Esta é a verdade que nós queremos passar para você, meu irmão, meu amigo que está nos acompanhando nessa hora. A síntese do nosso texto, do nosso tópico 1, é a seguinte: as Escrituras revelam que o Senhor Jesus, ele era e é perfeitamente humano e perfeitamente divino. Então, esta é a síntese do tópico 1. Agora vamos ao tópico de número 2. Agora o tópico de número 2 tem o título Jesus, verdadeiro homem. Jesus estava no seio do Pai. Quando nós olhamos para João capítulo 1, versículo 18, nós encontramos essa verdade, que Jesus estava junto de Deus. Antes de sua encarnação, Jesus achava-se junto ao Pai, conforme João capítulo 1, versículo 18. E também nós encontramos em João capítulo 1, versículo 1 até o 3, que nós já falamos antes, a realidade de que ele é o Verbo de Deus e todas as coisas vieram a existir por intermédio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Então ele teve uma ação poderosa na criação. E ele estava presente com o Pai e com o Espírito Santo. Então nós encontramos, nesse primeiro ponto, Jesus estava no seio do Pai. E a Bíblia Sagrada, o que fala sobre o Senhor Jesus ser o verdadeiro homem? Será que a Bíblia profetizou? Será que a Bíblia falava alguma coisa no Antigo Testamento sobre a pessoa de Deus, Filho, que viria para estar entre os homens?
Olha só, o ponto número 2 desse tópico vai dizer que ele foi profetizado no Antigo Testamento. A vinda do Senhor Jesus é profetizada em todo o Antigo Testamento, desde Gênesis até Malaquias. Olha só, em Gênesis, ele é a semente da mulher, profetizada em Gênesis capítulo 3, versículo 15. E em Malaquias, ele é o sol da justiça que brilha para a humanidade, para trazer vida, trazer salvação, trazer paz. Agora, nós vamos encontrar ele, o Senhor Jesus, encarnado no Novo Testamento. E é o ponto de número 3. Ele foi profetizado no Antigo Testamento e agora no Novo Testamento se vê o cumprimento das profecias bíblicas do Antigo Testamento. O tópico número 3 desse ponto é encarnado no Novo Testamento. O Filho de Deus tornou-se de fato carne. João capítulo 1, versículo 14, diz o seguinte: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Para você ter uma ideia, a expressão Filho do Homem aparece 69 vezes nos evangelhos sinóticos. Então, 69 vezes nós vemos a expressão Filho do Homem. O que isso significa? Isso está confirmando que Jesus teve uma realidade humana. E ele está sendo exposto na Bíblia Sagrada a sua humanidade. Ele é o Filho do Homem que nós encontramos aqui. Mas como assim? Na pessoa de Jesus, ele sendo Deus, que encarnou entre os homens, havia alguma diferença entre Jesus, homem, e os demais homens? A diferença estava unicamente na ação dele com referência ao pecado. Ele estava longe do pecado, separado do pecado e não estava sob o domínio do pecado. O homem, ele já tem a natureza humana que nasce sob o pecado e vive sob o pecado e precisa de uma mudança, de uma transformação, precisa da salvação que está em Cristo Jesus. Olha só como foi a humanidade de Jesus. Quer ver? Ele sentiu as nossas dores e incômodos. Como homem, ele teve fome e teve sede. Olha o texto bíblico de Mateus capítulo 4, versículo 2, que vai dizer o seguinte: depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Então, o Senhor Jesus, como homem, ele sentiu sede, sentiu fome, como nós também o sentimos. E outra coisa, no jardim do Getsemane, no jardim da agonia, ele experimentou uma profunda tristeza. Olha só o texto bíblico que nós encontramos em Mateus capítulo 26, versículo 38. Disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Jesus, ele sentiu agonia, sentiu tristeza. É o que nós sentimos também. Assim nós vemos na pessoa de Jesus parecido conosco. E também nós queremos que você entenda que a semelhança do homem, Jesus, ele também tinha algo especial. A humanidade de Jesus era completa. Como assim, pastor Wilson? Olha só. Ele tinha corpo, alma e espírito. Ele tinha corpo, alma e espírito. Como assim? Olha o texto bíblico que nós encontramos em Mateus, capítulo 27, versículo 58. Dirigindo-se a Pilatos, pediu o corpo de Jesus. E Pilatos ordenou que ele fosse entregue. Corpo. Jesus tinha corpo. Agora, falando sobre a alma, o texto de Marcos, capítulo 14, versículo 34, ele lhes disse, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem. O que ele está expondo? Que a sua alma, ele tinha um corpo e tinha uma alma, mas também ele tinha um espírito. Olha o texto bíblico que nós encontramos em Mateus, capítulo 27, versículo 50, que diz o seguinte: depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito.
Então nós encontramos nos textos bíblicos que a nossa semelhança à humanidade de Jesus era completa. Ele tinha corpo, tinha alma e tinha espírito. Assim, a síntese do tópico 2 vai dizer o seguinte: Jesus estava no seio do Pai, sua vinda ao mundo foi profetizada no Antigo Testamento e foi cumprida no Novo Testamento. Agora vamos ao tópico de número 3. Jesus, o homem perfeito. Nesse tópico de número 3 nós temos um ponto que é a humanidade de Jesus. Em momento algum ele usou de sua divindade para suprir suas carências humanas. Quando o diabo chegou para ele, tentou e disse: olha, transforma essa pedra em pão se você está com fome. Jesus não o fez. Jesus também não agiu em seu benefício próprio com a sua divindade, mas o Senhor Jesus era um homem de dores, experimentado nos sofrimentos humanos, mas quando ele fazia alguma coisa boa, alguma ação divina, ele fazia em prol do próximo. Ele agia em favor das outras pessoas, das suas necessidades. Quando o cego clamou e disse: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, Jesus foi até ele e usou da sua divindade, do seu poder, para fazer com que ele visse. Mas quando ele estava com sede e com fome, ele buscou alimento, ele buscou água. Quando ele chegou junto aos discípulos na cidade de Samaria, ele chegou até o poço. Os discípulos foram comprar comida para comer e trariam para ele também, mas também ele foi a estar sentado ao lado do poço, porque sabia na sua onisciência que ali viria uma mulher para buscar água, para tirar água. Quando ela chegou, ele pediu: dá-me água para beber. Então mostra que Jesus, ele estava ali, perfeito, maravilhoso, divino, poderoso, mas ele agia do seu poder divino em favor dos outros. Então, nós encontramos a humanidade de Jesus. Agora o tópico de número 2 vai falar que Jesus é o último Adão. O primeiro Adão é aquele que foi criado por Deus, colocado no jardim do Éden, e ele tinha ali a presença de Deus todos os dias. Deus o visitava juntamente com Eva, que estava ali junto com Adão, e ele tinha toda comunhão com o Pai. Mas um dia ele errou, ele pecou, e o pecado veio sobre a humanidade. Por isso da frase que o primeiro Adão fracassou no Éden, porque ele não conseguiu vencer naquele momento da tentação. E ele fracassou e o pecado entrou sobre a humanidade. Mas o último Adão faz referência à pessoa de Jesus Cristo. Quando se faz referência, o texto bíblico faz referência ao segundo Adão, ele está falando sobre a pessoa de Jesus Cristo. E a pessoa de Jesus Cristo, ele triunfou no deserto quando veio ser tentado por Satanás. Ele triunfou. Ele foi diferente do primeiro Adão do jardim do Éden. O primeiro Adão, quando foi tentado, fracassou. O primeiro Adão, quando foi tentado, desobedeceu. Ele cedeu às artimanhas de Satanás. Mas o segundo Adão, referindo-se a Jesus Cristo, foi diferente. Ele foi tentado em tudo, mas não pecou. Ele não cedeu à tentação. Ele se manteve perfeito porque o seu propósito era trazer salvação. E para que isso acontecesse, ele precisava se manter em perfeição e santidade. Ele triunfou no deserto e também triunfou no Calvário. Quando ele estava no Calvário, ele morreu, entregou a sua vida, ele entregou com um propósito maravilhoso, um propósito de salvação, um propósito de entregar a sua vida, deu a sua vida para que eu tivesse vida, para que você tivesse vida. Ele entregou-se no Calvário e ali ele triunfou para te dar salvação. Ele ali derramou o seu sangue inocente para que você tivesse vida, santidade, paz, perdão e transformação e também te levar para o céu. Se nós olharmos para João capítulo 14, Jesus está dizendo assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas.
Se não fosse assim, eu teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu preparar, virei outra vez para vós, para que onde eu estiver, estejais vós também. Esse é o propósito dele. Ele veio à terra, ele triunfou no deserto, venceu a Satanás. Ele triunfou no Calvário, venceu a morte. Para quê? Para te levar para o céu, para estar para sempre com ele. Então, entenda isso, Jesus te ama tanto que ele foi até o Calvário e ele se entregou total e completamente para te dar vida e salvação. Ele é maravilhoso. Vamos ao tópico número 3, que diz a perfeição espiritual e moral de Jesus. Se nós olhamos para a vida de Jesus, tanto no seu falar quanto no seu agir, Jesus era perfeito. Não havia dolo algum nele, não havia engano na pessoa de Jesus Cristo. Ele não falava coisas que não convinha, mas ele falava das coisas de Deus, do reino de Deus, do amor de Deus. Ele era perfeitíssimo em todas as coisas. Ele é o nosso modelo maravilhoso para ser seguido. O Senhor Jesus, ele é maravilhoso. Ele tornou-se plenamente humano em todas as áreas da vida e ele veio trazer a você o perdão, o amor, a salvação em Cristo Jesus, o nosso Deus. Você pode até ter pensado assim, mas ele veio à terra e se tornou homem. Como que ele nasceu? Ele nasceu como uma pessoa normal. Se você olhar para o texto da palavra de Deus em Lucas capítulo 2, versículo 52, que é o nosso texto áureo, vai dizer que ele crescia em sabedoria, e em estatura e em graça para com Deus e os homens. E ali você vai encontrar Jesus tendo um crescimento natural. Você vai encontrar que ele precisou aprender como qualquer criança. Cresceu em sabedoria, ele precisou aprender as coisas. E como criança, depois ele cresceu em estatura, passou a ser um pré-adolescente, um adolescente, um jovem, e quando chegou aos 30 anos de idade, ele começou o seu ministério. Então ele teve um desenvolvimento, e daí nós vamos encontrar nesse texto bíblico que Jesus crescia em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens. Jesus, ele cresceu em graça para com Deus. Ele cresceu espiritualmente. Ele é o nosso exemplo. Nós precisamos nos aproximar mais de Deus para crescer espiritualmente, para que nós possamos crescer na graça. E se aproximando de Deus, nós somos abençoados. E quando nós olhamos para a vida do Senhor Jesus como nosso exemplo de vida para ser seguido, nós encontramos ele crescendo em graça para com Deus, mas também crescendo em graça para com os homens. Como assim? Ele tinha um crescimento espiritual, mas também tinha um crescimento social. Ele sabia se relacionar com as pessoas. E ele, relacionando-se com as pessoas, ele mostrou para nós também um exemplo de como viver a nossa vida, crescendo intelectualmente, mas crescendo também espiritualmente. O tópico de número 3, que está aqui, é a perfeição moral dele. Ele era perfeito e ele era e é o nosso exemplo. Agora, nesse momento, nós vamos à nossa conclusão da nossa lição da Escola Bíblica, que diz: e por Jesus ansiamos, quando do arrebatamento da igreja estaremos para sempre com o nosso amado Salvador, Jesus Cristo, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Nessa lição nós vimos a eternidade do Senhor Jesus, que ele estava no início com o Pai, que ele agiu na criação, que ele estava ali. E João testifica que tudo do que foi feito se fez através do Senhor Jesus. Mas também João testifica que ele veio ao mundo. E veio com um propósito. Veio para mostrar a glória de Deus e para falar do reino de Deus e a salvação poderosa e maravilhosa que ele tem reservado para quem está com ele,
nós olhamos para o convite de Jesus. Jesus disse assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu vejo esse texto interessante e importantíssimo para os nossos dias. Quantas pessoas estão angustiadas, quantas pessoas estão preocupadas, quantas pessoas estão até mesmo sem esperança e sem uma perspectiva para o dia de amanhã, porque nós estamos em meio a uma pandemia, a uma preocupação tão grande por causa do coronavírus. Mas eu quero dizer para você, confie em Deus. Ele é poderoso para te guardar, Ele é poderoso para guardar a tua família, Ele está poderoso hoje para encontrar com a tua vida, para renovar as tuas forças. E eu quero orar por você, abençoar a tua vida, abençoar o teu lar, abençoar a tua família. Creia no Senhor Jesus. Creia no agir de Deus em favor da tua vida, em favor da tua casa, em favor da tua família. Ele é poderoso para mudar a tua história. As tuas preocupações, a tua angústia, a tua ansiedade, entrega nas mãos de Deus. Nós vamos vendo Pedro dizendo em 1 Pedro, ele dizendo no capítulo 5, lança sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Faça isso. Vamos orar nesse momento, confiando no agir de Deus. E lança nas mãos de Deus. Entrega tudo na mão do Senhor e confia nele. Eu te convido a orar nesse momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, nós nos colocamos em Tua presença, em oração, em favor de todos que estão nos acompanhando no estudo desta lição da Escola Bíblica. Alguns estão angustiados, alguns estão preocupados, alguns estão até desanimados, mas o Senhor é poderoso para mudar isto. E eu te peço, Senhor, nesta hora, visita ele na sua casa, no seu lar, onde ele estiver, estenda a sua mão poderosa sobre a sua vida. Eu oro pedindo que o Senhor encontre com ele, trazendo a tua paz, a paz que excede a todo o entendimento, trazendo a ele a esperança, trazendo a ele tranquilidade, que nesse dia a tua bênção alcance a vida desse homem, dessa mulher que nos acompanha através do estudo da tua palavra. Eu oro e eu os abençoo em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Creia, confie em Deus. Queremos nesta hora agradecer a tua companhia durante esses momentos que estivemos estudando a palavra de Deus. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o teu lar, Deus abençoe a tua família e até a próxima lição da Escola Bíblica Querendo Deus. Um abraço a todos em nome de Jesus. Em meio à dor, o conheci, sarou as feridas do meu ser, do meu Senhor. Eu recebi unção pra lutar e vencer. Eu estou seguindo aquele que curou entre a multidão, aquele que já fez a multiplicação, aquele